vou falar de uma iniciativa legal que você faz e tem feito. Já vai fazer, olha, vai fazer 4 anos já. Foi no começo da pandemia, se é o que eu estou pensando que você vai falar. Né? Mas durante o isolamento, você iniciou um movimento aí pelas redes sociais de publicar diariamente devocionais. E você religiosamente consegue fazer isso diariamente, todo santo dia. E é uma prática que está aí fazendo 4 anos. Mas esse movimento, por um tempo, envolveu não apenas você, mas envolveu diversos líderes e membros da comunidade local. Lembra que muitas pessoas aqui da Shalom Cosmópolis participou. Você participou um dia? Participei um dia. E como é que quando você olha para tudo isso, 4 anos, como é que esse movimento foi importante para o crescimento espiritual da sua vida como pastor e da comunidade local como discípulos de Jesus? É importante enfatizar, né? Estava numa época onde a gente não podia se encontrar. Então houve, por parte das igrejas, uma utilização das mídias muito forte. Uhum. E você teve essa ideia de publicar devocionais diariamente nas redes sociais e envolver a igreja. Como foi para você essa experiência, crescimento e para a sua igreja como um todo? Na verdade, assim, a ideia não foi necessariamente minha. Uhum. Quando começou ali os primeiros dias aí de lockdown, fecha tudo, aquela coisa toda lá, aí o Alexandre, o irmão aqui da igreja, pastor, a gente podia fazer algo para não deixar a igreja sem alimento, vamos usar essa expressão. Aí eu falei, não, vou fazer devocional. E aí eu lembro que na ocasião, a pandemia acho que começou meados de acho que 19 de março, alguma coisa assim, e aí foi tipo uns 2, 3 dias depois. Eu falei, vamos fazer o provérbio do dia. Então, não lembro exatamente, dia 20 de março, Provérbios capítulo 20. Qual foi a ideia? Ler o capítulo do dia, tirar ali um versículo, uma frase, uma palavra e fazer um devocional em cima disso. E aí eu fiz os primeiros, aí os líderes de células diziam, pastor, a gente quer participar. Eu falei, então vamos lá. E aí juntamos todo mundo na época, quem quis participar. Falei, não, vamos fazer Provérbios de novo. Aí a gente começou capítulo 1, né, no primeiro dia do mês seguinte, a gente fez Provérbios inteiro. E aí eu falei, gente, vamos fazer de Salmos? Fizemos de Salmos inteiro. Quando estava terminando Salmos, falei, gente, vamos fazer os Evangelhos? Vamos. Fizemos o Novo Testamento inteiro, exceto escatologia. Quando estávamos terminando o Novo Testamento, eu falei, não, vamos começar de Gênesis? Vamos. Só que no meio do caminho, obviamente, o tempo foi passando, porque só Salmos são 150 capítulos. Exato. Alguns, pastor, não vai dar mais para mim. Obviamente a pandemia foi, né? Não vai dar mais e tal. O outro foi saindo, saiu todo mundo. Saiu entre aspas, né? Não pôde mais fazer. E aí eu falei, não, eu vou continuar. E eu continuei. Hoje, o devocional de hoje foi Isaías 47. Então, assim, a gente voltou para Gênesis, passamos Salmos de novo, Provérbios de novo, e aí estamos em Isaías. Considerando que teve um período que eu falhei. Alguns dias ali, hackearam meu Instagram, aí eu fiquei meio desanimado e tal, e depois voltei. Mas eu tenho uma experiência especial. Você me dá mais um minutinho? Todo o tempo do mundo. Um sábado de manhã, nós temos aqui na igreja todo sábado, às 6:30 da manhã, a gente tem uma reunião de oração. E eu estava no meu cantinho de oração ali e eu falei com Deus, esse projeto dos devocionais aí tem que acabar, tem que parar, já deu, era só para a pandemia, isso a pandemia já tinha passado. E eu orei, eu fiz essa oração de forma simples. Beleza, sábado de manhã. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui aqui no centro da cidade comprar alguma coisa e tem uma pessoa conhecida nossa que ele tem um consultório dentário, né? E ele estava no consultório dele, no andar de cima, e quando eu estava passando, ele me chamou. Aí eu procurei ele aqui em cima, eu olhei e vi ele lá, ele vem cá, vem cá. Aí eu subi lá, e aí ele falou assim para mim, Daniel, falou assim, pastor, eu preciso te falar algo, não sei por que eu te chamei aqui. Aí ele disse essas palavras, não pare com os devocionais, porque todos os dias eu me alimento dele. Aí ele falou assim para mim, eu não sei por que eu estou falando isso. Eu estou afastado, meio afastado da igreja, mas eu vou te dizer, pastor,
todos os dias eu me alimento do que você posta. E ele falou, e tem dia que você bate aí. Aí eu falei, rapaz, isso é Deus falando comigo, eu disse pra ele, né? Aí a gente conversou ali e tal, foi embora. Quando foi na segunda-feira à noite aqui, a gente tem um núcleo aqui do IFC, né, o Instituto de Formação Cristã, eu estava dando aula, no meio da aula, do nada, uma irmã da igreja, pastor, deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça. Ela, literalmente, ela interrompeu a aula. Eu falei, vai lá, fala aí. Tipo assim, ela quebrou no meio. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias eu pego o link do devocional e posto no grupo da minha família, lá do norte, do sul da Bahia, não sei, não lembro. Todos os dias eu posto no grupo da família. E eu tenho um tio que mandou te dar um recado. Ele falou para você não parar com o projeto, porque todo dia ele é alimentado. Aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, você quer que desenhe? E de lá para cá, Daniel, Deus tem dado graça. Claro, às vezes eu falho, eu tenho, esse ano eu até brinquei com o Jansen aqui, o ministro de louvor da igreja, eu falei, cara, esse ano eu não quero falhar. Hoje é dia 17, 18, né? 17. Até agora, de janeiro para cá, tá tudo em dia e eu quero manter em nome de Jesus. Amém, amém. Com relação ao crescimento da igreja, eu sempre desafio a igreja. Domingo passado mesmo eu disse, falei, irmãos, para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, se você estiver acompanhando os devocionais, se você estiver acompanhando desde o começo, você já leu praticamente mais da metade da Bíblia. Porque nós começamos em Gênesis, eu contei tudo, a história, né? O Novo Testamento a gente já leu praticamente, menos o Apocalipse, e Gênesis até Isaías. E aí eu desafiei a igreja, falei, irmãos, pode começar hoje, não tem problema. Dá segmento, porque enquanto Deus der graça e não mandar parar, eu estou em Isaías. Eu vou chegar no Novo Testamento, vou fazer de novo e vou voltar para Gênesis. Se Deus mandar parar, a gente para. Se não, eu vou continuar. E acho que você deve ter percebido que o alcance também, né? Porque por mais que a gente seja um canal, às vezes a gente não tem alcance dos grandes pregadores, mas você deve ter percebido que mesmo de forma pequena e singular, a sua devocional chega a lugares onde você nem esperava, né? Nunca imaginei. E aí, Daniel, a gente vai para uma outra premissa, né? Vamos pensar assim. A Bíblia, ela nos fala sobre o valor de uma alma. Então, se eu fizer devocionais por 10 anos, e se esses devocionais alcançar uma alma, vai valer a pena. Exatamente. Então, assim, eu já tenho testemunho vivo de pessoas que já chegaram para mim diversas vezes. Pastor, eu fui edificado com o seu devocional de hoje. Pessoas que já mandaram mensagem no particular, pastor, o devocional de hoje foi resposta de oração e tal, e etc. E é uma coisa que eu falo, né? Toda vez que eu vou gravar o devocional, e eu faço de forma simples, eu não tenho ali câmeras profissionais, eu faço de forma caseira, eu não tenho nada, eu não tenho um estúdio, digamos assim. E eu sempre falo, Deus, eu vou ler a Bíblia, vou ler o capítulo de hoje, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar com alguém. Quem é esse alguém? Pode ser gente aqui da comunidade? Pode, mas pode ser gente lá do sul da Bahia. E outra coisa, internet, onde vai chegar isso? Exato. Então, o objetivo é lançar a semente. Exatamente. E dentro desse processo, você lê a Bíblia, você ouve a palavra e, consequentemente, acaba meditando nela. Qual a importância que você tem para você visto de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também meditar nela diariamente? Qual é o impacto para você nisso, na sua vida mesmo, caminhada com Deus? Qual é o impacto que você tem sentido nesse processo de leitura diária e fazer devocional? Eu vou responder essa pergunta até baseada numa coisa que eu ouvi do Hernandes. Acho que ele é referência para muitos de nós. Quando você lê, quando você busca, você sempre vai ter alimento. Né? Você sempre vai ter ali vamos dizer assim, na prateleira. Eu tenho uma prática em casa, né? Eu tenho lá nas minhas anotações, eu uso um aplicativo do iPad, eu tenho lá, né, textos para mensagem. Então, eu estou lendo, meditando, quantas e quantas pregações já me vieram dos devocionais.
Então eu estou lendo, meditando, de repente vem uma revelação, vem algo ali, eu vou lá no meu aplicativo, anoto, às vezes eu pego, copio e colo o texto, coloco ali e tal, e quantas vezes, mensagens, eu já tive momentos, Daniel, acho que eu até compartilhei o mesmo salmo que você pregou, até mandei para você. Aquele salmo foi algo inédito, por quê? Foi volta da pandemia, o primeiro culto depois que a gente voltou presencial, e eu já tinha uma palavra, desde quando fechou tudo, eu falei, quando voltar vou pregar tal palavra. E eu me lembro que eu tinha já no coração o desejo de pregar aquela palavra. E eu me lembro que 2 dias antes do culto, né, da volta, veio aquele salmo. E aquele salmo foi algo tão impactante para mim, que Deus falou, é ele domingo. E eu preguei ele no domingo. Então, assim, as experiências são minhas. E já aconteceu também, né, você falando de meditar. Porque qual que é a minha como eu faço, né? Você perguntou como eu faria. Eu abro o capítulo do dia, por exemplo, amanhã vai ser Isaías 48. Eu abro o capítulo e leio, mas não leio. Eu leio meditando naquilo que eu estou lendo. Claro, não é também uma meditação, né, profunda, mas eu leio ali, prestando atenção e tal. E já aconteceu de eu terminar o capítulo e não ter nada, não vi nada. E eu leio de novo, aí obviamente eu presto mais atenção. Chegar no capítulo, não vi nada. Eu já cheguei a ler 5 vezes um capítulo. E aí até Deus trazer algo à mente. E aí eu ministrar em cima daquilo, falar em cima daquilo. Então é muito... E já teve vezes de eu falar assim, nem preciso ler o resto do capítulo, mas eu leio. Porque já veio no primeiro versículo, já veio a revelação do tema de hoje. E acho que a maneira mais clara e óbvia da gente realmente ouvir a voz de Deus, né? Sim. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, a gente tem um encontro com Deus, é Deus falando ao nosso coração, né? E é uma coisa muito legal, Daniel, que é assim, às vezes eu pego o versículo lá, e eu tenho uma facilidade muito grande, eu acho que é característica, né? Depois que eu tenho uma revelação de um assunto, eu falo o resto do dia. Mas enquanto eu não tiver, cara, eu sofro. Eu sofro, não tem jeito. Então, quando às vezes eu começo a ler e vem a revelação, e é muito legal, porque às vezes vem a revelação, eu vou falar disso. E ali agora a gente está fazendo, né, de 1,5 minutos no máximo, por causa desse negócio de plataforma. Cara, e às vezes eu pensei em falar isso, mas o Espírito Santo leva para isso. E já teve vezes de eu gravar e depois eu ouvir, e ouvindo eu falar como se outra pessoa estivesse falando para mim. Isso é muito legal, cara. Uma coisa que você falou sobre... me fugiu, eu lembrei, mas fugiu. Sobre essa busca diária, né? Sim, que eu quis mencionar lá do Hernandes, né? Sim. Quando você tem uma leitura diária, quando você está ali, né, mantendo, você sempre vai ter o que pregar. Sempre vai ter o que pregar. E quando você dá aquela... e para de ler, aí o pastor até fala, né? O pastor Hernandes fala que aí tem pastor que dá calafrio, porque vai chegando sexta, nada, sábado, nada, domingo, nada, vai chegando o horário do culto, nada, vai lá e prega qualquer coisa. Então, quando você está com a leitura, lendo diariamente, tal, você sempre vai ter. Exatamente. Sempre vai ter. E é interessante, porque a gente vai lendo a Bíblia e eu sempre anoto assim, bom, esse texto aqui, um dia que eu tiver oportunidade, eu vou usar ele, né? E quando você recebe um convite, é interessante como o Espírito Santo trabalha, porque alguns convites ocasionais que eu recebo para pregar, às vezes na igreja ou em outras igrejas, parece que o texto parece que vem na hora. Cai esse. E é muito interessante, eu faço isso também com livros, né? Eu estou lendo e quando eu me deparo com algum assunto, alguma coisa, alguma revelação ali, eu marco e coloco em cima, eu coloco a palavra M. Aí teve um irmão um dia aqui da igreja que eu emprestei um livro para ele e ele falou, pastor, eu vi vários M lá, o que é? Aí eu falei, rapaz, você vai descobrir algo importante. Ele falou, o quê? Mensagens. É que eu sei que ali tem uma pregação.
Legal. Aí ele, pastor, que legal, vou ler o livro de novo, só para eu ver o que é. Eu falei, pode ler, não tem problema. Ou ele vai começar a vasculhar todas as suas mensagens para saber onde está. Onde está, pode ler, não tem problema. Aí ele, então quer dizer que toda vez que eu pegar um livro seu que tiver a palavra M, tem uma mensagem ali. Eu falei, tem, mas é minha. E tem um que ministra também, eu falei, não vai pegar minhas mensagens, não. Não, pastor, pode deixar. Lógico que eu brinquei com ele, mas é isso mesmo. Por quê? Você tem conteúdo. Eu já estava falando com uma pessoa sobre oração. Uma pessoa que não tem uma vida de oração, você pede ela para orar, ela não tem conversa. Deus, obrigado. Ela não tem assunto. E quando você pede uma pessoa de oração, pessoa que tem prática de oração, você tem que, às vezes, pedir para parar. Fala, não, tá bom, não precisa ir embora. Não precisa orar a Bíblia inteira, né?